O objetivo desse vídeo é encontrarmos a derivada da função custo com relação aos seus parâmetros W1, W2 e B. Vimos em vídeo anterior que a derivada da função custo ela pode ser calculada baseada na derivada da função perda, que é basicamente a média entre as amostras da derivada da função perda. Então, nesse vídeo a gente explicitará um pouco melhor a derivada da função perda com relação às suas amostras e depois para calcular da função custo basta fazer a média entre essas m amostras, tá? Como se pode ver nessa expressão em vídeo anterior. Bom, para falar da derivada da função perda com relação aos seus parâmetros, vamos verificar como é calculado a saída da rede neural, tá? Olha só, baseado nos parâmetros W1, X1, entrada X1, parâmetro W2, entrada X2 e parâmetro B, a gente calcula primeiro V, tá? Essas são as variáveis utilizadas no cálculo de V, tá? Que é aquele primeiro passo da rede neural. A gente fala isso no vídeo sobre o modelo de regressão logística. Com a variável V, a gente utiliza a variável V para calcular a expressão da sigmoide, que aí, utilizando a sigma de V, que sigma é a função sigmoide que a gente viu, ela vai resultar no cálculo de y chapéu, tá? Bom, com o cálculo de y chapéu e mais o cálculo de y medido, a gente consegue calcular a função perda, certo? A função L, que é a função perda. Bom, então, eu fiz esse desenho em grafo para a gente expressar melhor, fazer essa derivada de L com relação, a gente quer saber a derivada de L com relação ao parâmetro W1, por exemplo, e esse grafo será interessante para a gente obter essa derivada via a regra da cadeia, tá? Qual que é a ideia? Esse passo desenhado em azul é o passo de propagação. É o passo de propagação da rede neural. Propagação. Que é aquele passo que, baseado nos parâmetros e nas entradas, a gente calcula o y chapéu. E para isso a gente calcula uma variável intermediária que é esse v, tá? Bom, e para calcular a derivada de L com relação a W1, a gente vai fazer um passo de retropropagação. A gente vai calcular as derivadas voltando. A gente vai calcular a derivada de L primeiro com relação a y chapéu, tá? Aí depois a gente vai calcular a derivada de y chapéu com relação a v. Depois a gente vai calcular a derivada de v com relação ao parâmetro desejado. Aqui eu vou colocar W1, mas a lógica é a mesma para W2 e para B. Então, vou explicitar melhor. Só nomear aqui antes, esse fluxo que está sendo desenhado em vermelho é o que é chamado passo de retropropagação. Propagação. Bom, o famoso backpropagation, tá? Bom, tocando a miúdos, escrevendo de forma matemática, eu quero a derivada da função perda,
com relação a dw1. Mas eu não vou fazer essa derivada de uma vez. A gente vai fazer essa derivada de L com relação a y chapéu. Depois, a derivada de y chapéu com relação a v. Depois, a derivada de v com relação a dw1. Tá? Com relação a w1. Então, é essa expressão que a gente vai utilizar para calcular as derivadas com relação aos parâmetros. De forma similar, se a gente fazer isso para os outros parâmetros, a expressão ficará muito parecida, certo? Fazer aqui para a relação a W2, y de y chapéu, derivada da função perda com relação a y chapéu, depois a derivada de y chapéu com relação a v, depois a derivada de v com relação a W2, nessa segunda equação. E da mesma forma, com relação a b. Tá? Derivada com relação a b da função perda vai ser dl y chapéu com relação a y chapéu, depois a derivada de y chapéu com relação a v, depois a derivada de v com relação a b. Tá? Então, essas três expressões que a gente vai utilizar para fazer as derivadas com relação a cada um dos parâmetros. Mas antes de partir para a expressão um pouco mais detalhada, eu quero que você repare que essa parte de todas as expressões, essas primeiras dois termos, eles são idênticos a todos. Eles são idênticos nas três expressões. Tá? Tanto para o parâmetro W1 quanto para o parâmetro, da derivada com relação ao parâmetro W1, quanto da derivada com relação ao parâmetro W2, quanto da derivada com relação ao parâmetro B, esses dois primeiros termos, eles são idênticos. Eles são idênticos, tá? Eles são idênticos. Que é basicamente o dl dv. Né? Esses parâmetros são idênticos nas três expressões. Então, para facilitar nossos cálculos, no programa a gente vai calcular esse dl dv de forma separada, tá? De forma única, que vai valer para as três expressões. Depois a gente calcula esse último termo de forma separada para cada um dos parâmetros. Tá? Esses últimos termos para cada um dos parâmetros. Então, essa será a estratégia. Tá? Bom, nessa outra parte aqui do material, a gente está vendo o gráfico desenhado e aqui do lado direito a gente tem os resultados dos vídeos anteriores. A gente tem a derivada de sigma com relação a v, que é dado por essa equação aqui da direita, é o próprio sigma de v, 1 menos sigma de v, e a derivada de L com relação a y chapéu, a gente obteve a expressão indicada aqui do lado direito. Então, a gente vai utilizar essa expressão para fazer os cálculos. Tá? Lembrando que a parcela comum que a gente tem em todas as derivadas, que é o nosso interesse aqui de calcular, é o dl dv. Aqui eu não expressei a dependência, deixa eu explicitar. Y de y chapéu, né? dl dv, que é igual a dl dy chapéu e dy chapéu dv. Tá?
Então, note que esses dois termos, esse termo aqui já está dado dessa expressão que a gente calculou anteriormente, é precisamente esse termo, e esse termo de cima, aqui, d sigma de V, dV, ora, sigma de V nada mais é que o próprio Y, chapéu, certo? O Y chapéu é o próprio sigma de V. Então, essa expressão de cima aqui é precisamente isso aqui, tá? É precisamente essa segunda expressão. Então, para fazer essa conta do DL/dV, basta unir aquelas duas expressões. Só vou fazer o adendo aqui, que Y chapéu é igual a sigma de V, para isso ficar mais explícito, tá? Então, a gente vai substituir o sigma de V aqui, aqui e aqui por Y chapéu, que é a mesma quantidade. Então, vamos fazer isso aqui mais explicitamente, né? Então, dl dy chapéu, vou copiar aquela expressão, menos y sobre y chapéu, mais 1 menos y e 1 menos y chapéu na parte de baixo, e multiplicar isso aqui tudo por essa expressão. Só que no lugar de sigma, eu vou colocar y chapéu, tá? Então, isso aqui vai ficar y chapéu vezes 1 menos y chapéu. Tá? Bom, tem várias formas de manipular essa expressão. A gente pode tirar o denominador comum aqui, ó, a fim de que eles tenham o mesmo denominador. Então, vai ficar assim, menos y, 1 menos y chapéu, e mais y chapéu, 1 menos y. E eles vão ter o denominador comum, que é y chapéu, 1 menos y chapéu. E do lado de fora ainda tem multiplicando y chapéu e 1 menos y chapéu. Bom, com esses dois termos aqui, é possível cancelar esse multiplicador com esse denominador. Isso vai resultar nessa expressão aqui, que eu vou copiar aqui embaixo, essa expressão aberta. Vai ficar menos y mais y vezes y chapéu. Fiz essa multiplicação e essa, tá? Agora fazer mais y chapéu e menos y vezes y chapéu vezes y, certo? Então, verifica-se que essa parcela cancela com essa e a gente tem um resultado que a derivada da função perda com relação a V nada mais é que y chapéu menos y. Então, expressão muito tranquila de calcular. Então, essa é a derivada de L com relação a V. Tá? É possível a gente sabe que a derivada de L com relação a cada parâmetro é compor essa derivada com dV dW1, para o caso de W1, certo? Derivar V com relação a W1, basta olhar aqui na equação. Bom, todos esses outros termos não dependem de W1, então a derivada será nula. E a derivada de x1 W1 com relação a W1 é x1. Tá? Então, a gente tem essa derivada aqui. De forma similar, dV dW2 vai ser igual a x2. E de forma similar também, dV com relação a B, ao parâmetro B, vai ser igual a 1.
Então, essas três expressões aqui, ó, serão utilizadas para cada caso, tá? A derivada da função perda com relação a W1, a gente vai fazer y chapéu menos y, isso tudo vezes x1. Com relação a W2, a gente vai pegar y chapéu menos y vezes x2, tá? E com relação a B, vai ser y chapéu menos y vezes 1, que é o próprio y chapéu menos y. Então, essas são as derivadas parciais da função perda com relação a cada parâmetro do modelo de regressão logística.